treinamento EAD é o aperfeiçoamento das competências que os colaboradores já possuem ou precisam aprender, através de práticas pedagógicas à distância, e que irão ajudar o colaborador a se aperfeiçoar e melhorar seu desempenho nas funções que exerce na empresa e, posteriormente, sua vida profissional. Falando sobre as características do treinamento à distância, são treinamentos flexíveis, porque há a liberdade de assistir no lugar que quiser, quando puder e quando desejar. Porém, nem todas as empresas que possuem esta modalidade de treinamento disponibilizam horários e locais flexíveis ao funcionário. Muitas vezes eles determinam o dia e o local para realizar o treinamento, que geralmente só se pode ser realizado dentro da empresa com os aparelhos de lá que tenham acesso à internet. Mas, quando é disponibilizado uma flexibilidade total ao colaborador, o treinamento torna-se mais atrativo ao aprendizado. Há uma economia considerável para a empresa, pois ao invés de pagar todos os custos do treinamento, como instrutores ou palestrantes, material didático, deslocamento e, em algumas ocasiões, hospedagem, tanto para o colaborador quanto para o palestrante. Geralmente isso acontece quando os treinamentos acontecem em cidades distantes ou cidades diferentes, ou quando o palestrante não é da cidade em que o treinamento vai ocorrer. A economia também de aluguel, de auditórios, salas, além de evitar alterações desnecessárias na carga horária do colaborador. Portanto, os custos estariam no mínimo relacionados ao pagamento dos honorários do instrutor e a plataforma de postagem do treinamento, né? O treinamento à distância é basicamente realizado no local em que você se sente confortável, você vai estar sozinho e focado apenas no conhecimento que você está adquirindo, sem barulhos externos, entre outros fatores que venham a desviar a sua atenção. Não há necessidade de se deslocar do local que você se encontra naquele momento para outro totalmente distinto e que muitas vezes não atende algumas necessidades básicas dos colaboradores. Utilizando como exemplo, vou falar sobre as pessoas com deficiência, né, os PCDs. Essas pessoas têm necessidades diferentes de outras e devem ser levadas sempre em consideração. Portanto, quando a pauta da empresa é levar o treinamento a todos os colaboradores, o treinamento à distância se torna eficaz, porque ele vai cumprir alguns dos requisitos que essas pessoas precisam e supri-los, como, por exemplo, a legenda e o intérprete de Libras, que algumas plataformas disponibilizam. É mais inovador que o ensino tradicional, porque há modalidades mais atrativas, atividades de fácil entendimento e que interagem com o conteúdo. Assim, o colaborador consegue absorver mais rápido o que o treinamento deseja passar, sem necessitar de ajuda de terceiros, além da possibilidade de poder rever o conteúdo quantas vezes for necessário, dentro do prazo que a empresa determina. Alguns motivos para implementar um sistema de treinamento corporativo EAD. O retorno é imediato. Tudo que o colaborador receber de conhecimento será automaticamente aplicado no dia a dia profissional. Para treinar pessoas da sua empresa pelo Brasil inteiro, fica caro e leva um tempo para se concretizar esta ação. Já com o treinamento EAD, você consegue atingir centenas de pessoas em pouco tempo e com a porcentagem mínima de investimento presencial. Ele filtra o processo de recrutamento. Efetuar o treinamento básico e as primeiras avaliações de um processo de recrutamento de novos colaboradores, principalmente para empresas que precisam de um profissional com conhecimentos técnicos, este tipo de abordagem é capaz de reduzir custos no processo de recrutamento com facilidade e rapidez. Ele permite a reutilização do conteúdo também, que seria, quando o conteúdo é produzido, ele pode ser repetido quantas vezes for necessária. E relembrar os funcionários uma vez por ano seria uma tática boa, porque estaria repassando alguns treinamentos
que seriam eficazes em reacender os conteúdos e melhorar o resultado dos funcionários. E isso faz com que eles relembrem de processos ou procedimentos que possam ter caído no esquecimento, além de poder utilizar o mesmo treinamento e o mesmo conteúdo em treinamentos posteriores para novos funcionários ou funcionários que são promovidos a outros cargos e necessitam de treinamento para se adequar ao cargo que vai exercer. Os colaboradores ficam no posto de trabalho, que um dos grandes problemas da maioria das empresas na hora de trabalhar com uma atuação firme e constante nos treinamentos de capacitação de novos colaboradores é ter que liberar alguém da equipe para transmitir o seu conhecimento. Não que isso seja algo ruim, mas normalmente o supervisor está deixando o posto de trabalho ou liberando o seu melhor funcionário para estar aplicando o treinamento. Isso desfalca a equipe a cada treinamento que vai ocorrer. Com o treinamento EAD, isso ocorre apenas uma vez ou até nenhuma, porque então, após a gravação, ele pode ser apenas replicado sem comprometer a produtividade. Situações em que pode haver necessidade do treinamento EAD. Primeiro, quando é contratado um novo colaborador, é necessário apresentar a ele, a empresa e suas políticas, suas funções e atividades a serem exercidas dentro da empresa, que é o conhecido treinamento de integração. Geralmente ele é ministrado por alguém do RH, mas pode também ser aplicado à distância, o que seria uma economia de tempo. Quando os superiores identificam que o funcionário não esteja produzindo como o esperado e precisa desenvolver alguma habilidade nele que mude essa situação, então cria-se um treinamento que irá mostrar aos funcionários o que deve mudar, o que deve manter e onde melhorar. Muitas vezes, pela rotina corrida dentro das organizações, os colaboradores acabam se moldando da maneira em que acham conveniente. Essa atitude pode acabar fugindo do que a empresa apresenta como missão, visão e valores, podendo gerar conflitos de interesse ou problemas internos e até externos, né? Então, para evitar tal problema, a empresa desenvolve um treinamento que faça os funcionários reavaliarem suas posturas dentro da corporação e se mantenham aliados sempre ao que a empresa visa ser o correto, né? Mantendo a coerência entre ambos. E todos os dias somos bombardeados com os constantes avanços da sociedade, novos métodos de abordagem, novas maneiras de trabalhar, e claro, os constantes avanços tecnológicos. E para manter a empresa sempre no topo, é necessário manter seu quadro de funcionários atualizado sobre as novidades do mercado, sejam novos equipamentos, novos programas que facilitem o trabalho, novas formas de trabalho e convivência na corporação, entre outros. Tudo isso exige um esforço por parte da empresa em passar tudo o que for novo e útil para melhorar o funcionamento interno constantemente, treinando seus funcionários. Muitos funcionários também têm a dificuldade de trabalhar em equipe ou realizar projetos em conjunto. A empresa pode utilizar essa dificuldade para criar um treinamento que ajude o colaborador a desenvolver estabilidade, promovendo também uma ação conjunta dos gestores para incentivar seus subordinados nesse quesito. Para melhorar a comunicação interna da empresa, é necessário desenvolver técnicas que facilitem a comunicação entre os superiores e seus subordinados ou de setor para setor. Traria 100% de eficiência na produtividade, quando uma atividade necessita do auxílio de outra, né? Pois é de grande utilidade um treinamento que desenvolva essa habilidade entre eles e modifique o cenário de imparcialidade e competitividade, que é bem comum existir nas empresas. Implementando o treinamento EAD na empresa. Bom, muitas empresas ainda se mostram inflexíveis a implementar o treinamento à distância na educação corporativa da empresa.
Algumas delas possuem uma visão tão fechada sobre o assunto que chegam ao ponto de não querer investir em nenhum tipo de treinamento para os seus funcionários, por acharem que é um gasto desnecessário. Acham também que um treinamento custa caro, que o custo de um treinamento EAD será mais alto ainda, e estes são pensamentos ignorantes sobre o assunto. Pois, se formos avaliar o custo-benefício diante do treinamento presencial, que é o tradicional utilizado pelas empresas há anos, o treinamento EAD vai se destacar por ele diminuir a maioria dos custos desnecessários e trazer o foco apenas para os essenciais. Então, a empresa deve primeiramente se desvincular desse tipo de pensamento retrógrado. O segundo passo a seguir é identificar o público-alvo para esses treinamentos. Solicita-se dos chefes de todos os setores da empresa as seguintes informações: qual o perfil de cada colaborador desse setor, quais as dificuldades existentes no presente momento e o que pode ser feito para mudar. Uma vez que os treinamentos serão de utilidade a todos e trará benefícios visíveis à empresa, pois se a empresa identifica o problema da raiz, fica fácil contornar a situação e resolver o problema como um todo. Analisadas as necessidades da empresa e dos colaboradores, teremos uma noção do que o treinamento deve ou não conter. Por exemplo, há um programa que a empresa utiliza já faz algum tempo. Este programa traz ferramentas que facilitem quase 95% do trabalho e evita a perda de informações. Mas a empresa passa a perceber que não vem tendo nem 20% do resultado esperado. E ao tentar identificar o porquê daquele déficit, descobre-se que os funcionários estão com dificuldade ou nem chegaram a aprender a utilizar o programa corretamente. Com isso, percebe-se a necessidade de um treinamento específico para melhorar a produtividade dos funcionários ao utilizar o programa. Após decidir quais os treinamentos que são necessários fornecer aos colaboradores, inicia-se a busca por um profissional que mais se enquadre no perfil de um instrutor viável para ministrar o treinamento com êxito, sendo ele de dentro ou de fora da empresa. Empresas de pequeno porte que não possuem uma demanda muito grande de treinamento podem sim utilizar um funcionário que mais esteja aperfeiçoado com aquela necessidade para passar aos outros. Já por outro lado, empresas de grande porte têm a necessidade de passar esses treinamentos a uma quantidade maior de pessoas. Então, o mais indicado seria contratar um profissional na área para administrar esse treinamento. Há também plataformas que possuem treinamentos prontos para serem passados adiante. A empresa apenas necessita comprar esse treinamento. É uma boa alternativa, porém, nem sempre é a mais indicada. São aulas gravadas para o público geral e não ao público específico de cada corporação, o que acaba tornando as aulas muito robotizadas, não mostrando nenhuma interação com a pessoa que está realizando o treinamento. Então, o que era para melhorar e facilitar acaba se tornando outro problema. Agora, é necessário que o instrutor responsável pela aplicação do treinamento avalie a melhor abordagem a ser aplicada, videoaulas gravadas ou transmissões ao vivo. Ele vai avaliar qual a melhor forma de aplicar esse treinamento. É necessário que ele busque sempre metodologias ativas para realizar esse treinamento com sucesso. Porque não basta apenas ele passar o conteúdo, é necessário que ele seja absorvido pelo público-alvo. Afinal, o objetivo da empresa é justamente esse, porque qualquer coisa menos que isso será jogar dinheiro fora. Após resolvidos todos esses pontos, o profissional ou os profissionais responsáveis pelo treinamento devem, juntamente com a diretoria da empresa, avaliar as melhores formas para aplicar o treinamento e verificar se ela atende todas as necessidades que cada treinamento possui. Achando a plataforma que supre essas necessidades, apresenta-se a proposta aos superiores e eles avaliarão se atende o orçamento que a empresa disponibilizou ou não. Obtendo o ok de quem é de direito, dá-se início à aplicação do treinamento. É necessário produzir o conteúdo, gravar, desenvolver o que é necessário e, após isso tudo, publicar na plataforma. Depois, verificar se está tudo correto e funcionando conforme o planejado
e, enfim, pronto para passar aos colaboradores. Estando tudo bem para prosseguir e aplicar o treinamento, a empresa precisa criar um calendário determinando um prazo e ser passado para o RH, porque o RH fica responsável por divulgar e passar aos colaboradores todas as informações, como utilizar a plataforma, quando começar e o prazo para terminar. O RH também deve estar disponível para tirar todas as dúvidas pertinentes ao treinamento. É pertinente que a empresa esteja fiscalizando todo o processo constantemente para se atualizar sobre os funcionários que estão ou não realizando o treinamento e verificar se está ocorrendo algum erro técnico que esteja dificultando o colaborador de concluir o treinamento. É sempre indicado que a empresa disponibilize uma pesquisa de satisfação para os funcionários que estão em treinamento. Nesta pesquisa, é bom haver uma área em que o colaborador possa expor sua opinião e dar sugestões que ache plausíveis acrescentar ou retirar do treinamento. Falando sobre as vantagens do treinamento EAD, o primeiro ponto que eu vou mencionar aqui é porque quando avaliamos os benefícios e as vantagens em implementar um treinamento EAD e um treinamento presencial na empresa, as diferenças são enormes, principalmente quando é relacionada aos custos. O treinamento EAD reduz em pelo menos 60% dos gastos que um treinamento presencial iria exigir. Diminuição da rotatividade. Ao capacitar o colaborador, a empresa automaticamente está investindo no seu crescimento profissional dentro da corporação, evitando que seja necessário demitir para contratar outra pessoa que naquele momento se mostre melhor, mas que na verdade seja outro profissional despreparado também. Portanto, a melhor alternativa é treinar quem já está no quadro de funcionários, seja para mantê-lo no cargo ou para fazê-lo subir de nível. Os funcionários treinados e motivados se tornam bem mais fácil estar alinhando os princípios da empresa com os objetivos do funcionário. O mesmo acaba vestindo a camisa da empresa e se mostrando disposto a crescer junto com ela. Questão da otimização de tempo. O treinamento EAD irá manter os funcionários em suas respectivas funções, sem precisar retirá-los de alguma atividade importante naquele momento para estar realizando o treinamento. O treinamento será realizado em outro momento que o colaborador achar pertinente para ele. Com os constantes conhecimentos adquiridos, os colaboradores se tornarão mais ágeis e mais eficientes em suas funções, aumentando a produtividade da empresa. Todos estes benefícios motivam os funcionários a estar querendo dar sempre o seu melhor nas atividades que exercem e buscar sempre melhorar suas habilidades, né? Deixando os funcionários mais motivados. E bons resultados trazem reconhecimento no mercado também, para a empresa e para quem a compõe, porque tanto os donos das empresas estariam sendo reconhecidos por um bom desempenho e os funcionários daquela empresa também. Caso saia daquela empresa, naquele momento, ele vai virar referência lá fora para conseguir outras formas de trabalho de acordo com o seu currículo. Riscos do treinamento EAD. Um deles é o planejamento inadequado, que seria a empresa e os responsáveis por ministrar o treinamento acabar não planejando tudo de forma correta e acabar pecando em algum detalhe que possa comprometer o treinamento. Aí será necessário refazê-lo e isso pode gerar outros custos que não estavam no orçamento. A autonomia eu coloquei relativo porque vai depender da visão de cada um. Porque ao mesmo tempo que o profissional está realizando o treinamento sem supervisão, isso pode estar facilitando em algumas questões, ele pode também realizar o treinamento de uma maneira incorreta e totalmente equivocada. A falta de socialização. Não só, a pessoa que está realizando o treinamento vai acabar não socializando com outros colegas e nem com outras pessoas, né, da empresa, o que pode acabar não ajudando a desenvolver algumas habilidades que o treinamento exige, como, por exemplo, o treinamento para desenvolver liderança e trabalho em equipe é necessário praticar, e para isso vai precisar de outras pessoas nesse treinamento. Portanto, a empresa deve avaliar todas as alternativas que pode
está evitando que o treinamento não seja feito em vão. Outra coisa é a escolha de uma plataforma. Ela deve ser minuciosa, necessita de bastante pesquisa, pois a escolha de uma plataforma ruim pode custar muito mais caro lá na frente. A plataforma pode conter erros técnicos, dificultar o acesso, ser complicada ao manusear, distorcer o conteúdo, enfim, não funcionar como esperado. Portanto, é necessário atenção na escolha. Quando o treinamento não ocorre como esperado, é um problema, o que se encaixa no primeiro item, pois é necessário todo um planejamento em torno dele para que não haja nenhum erro ou se ocorrer, seja o mínimo possível. Mas quando o erro ocorre com o público, é bem mais complicado. Muitas vezes os funcionários não conseguem absorver o conteúdo direito ou não conseguem desenvolver as habilidades esperadas, daí tudo vai por água abaixo, o que pode levar à necessidade de substituir o funcionário, que geralmente esse treinamento, na verdade, está evitando, né? Às vezes, a empresa aplica muitos treinamentos ao mesmo tempo, o que acaba por sobrecarregar o funcionário e que terá que avaliar se, na verdade, ele tem que fazer o trabalho ou realizar o treinamento, mas qual momento que ele vai realizar isso, fará tudo ao mesmo tempo, isso é impossível. Então, é necessário planejar o calendário desse treinamento, determinando prazos e permitindo que os funcionários cumpram todos eles sem comprometer suas atividades. Bem, a empresa que eu vou utilizar como exemplo é uma empresa em que eu trabalhei entre 2015 e 2016. Eu não consegui outra empresa devido a esse período de quarentena. Eu achei viável passar uma vivência minha, né? Na época, a empresa era a RM Soluções em Infraestrutura e ela, quando eu saí, ela estava migrando para a Rede Conecta, que é a atual agora. Eu era aprendiz do setor de recrutamento e seleção no RH, né? E logo quando eu entrei, havia uma psicóloga, uma aprendiz pela manhã, uma aprendiz pela tarde. E eu cheguei, ficaram duas pela manhã. Não me foi passado nenhum treinamento sobre minhas funções e tal. Quem me treinou, vamos dizer assim, foi a aprendiz da manhã. Ela me passou todos os trâmites, todos os processos, todas as plataformas que a gente usava e tal. E foi assim que eu aprendi. Depois me foi jogado de paraquedas para eu realizar um treinamento de integração. Achei que era só para quebrar um galho. Mas, na verdade, eu fiquei responsável por realizar esses treinamentos. Eu não tinha supervisão nenhuma, eu estava lá toda vez para passar a informação para o pessoal, que era basicamente a fundação da empresa, as datas importantes, algumas informações sobre os benefícios dos colaboradores, que eram coisas repetitivas. Toda vez eu estava falando a mesma coisa e a empresa não possuía nenhum tipo de treinamento EAD. Se tivesse, facilitaria o processo. Por quê? Eram sempre as mesmas coisas. Não tinha o que estar inovando, o que modificar. Só se alterasse alguma coisa dentro da empresa, mas aí era bem fácil. Era montar um slide lá rapidinho e passar aquela informação. Se tivesse um treinamento EAD, era apenas gravar aquilo, mostrar para os colaboradores. Evitaria que eu tivesse que sair de uma atividade importante para estar falando a mesma coisa para outras pessoas. Tinha uma pessoa admitida hoje, eu tinha que passar o treinamento para ela hoje. 2 da manhã, eu tinha que passar para as 2 da manhã. Então, movimentava muito a minha carga horária. Às vezes eu até ultrapassava o meu horário por conta disso, porque eu ficava sobrecarregada com os treinamentos e com os processos que eu tinha que ir analisando dentro do setor. Eu tinha algumas atividades lá que necessitavam de muita atenção. Então, quando eu terminava o treinamento, eu ia correndo realizar as minhas atividades, o que acabava atrasando e movimentando muito a minha carga horária sem necessidade, porque poderia ter um treinamento já gravado para estar passando para o pessoal, sem a necessidade de eu estar falando o tempo todo a mesma coisa
pro pessoal, e até mesmo sem ter muito conhecimento. Às vezes havia perguntas que me eram feitas que eu não sabia responder. E aí eu pedia para guardar, que quando terminasse eu buscava saber e passava. Aí às vezes chegava a ser constrangedor. Finalizando, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, de Inácio Dantas, que é: se amanhã você quiser ser um grande profissional, comece hoje sendo um grande aprendiz. Então, se a sua empresa está lhe disponibilizando um treinamento à distância, vai a fundo, porque é uma forma muito gratificante de você estar melhorando as suas habilidades como profissional, tanto dentro da empresa quanto futuramente lá fora, em outros locais, em outras corporações que você for trabalhar. E é isso.